Negação em francês, técnica do sanduíche. Hoje vai ser uma aula para você que está com fome de aprender francês. Isso aí, a gente vai ver hoje a técnica do sanduíche para você começar a falar francês com negação. Mas olha, essa técnica do sanduíche não foi a gente que inventou, com toda sinceridade. Nem me lembro, na verdade, onde foi que a gente aprendeu isso. Acho que foi um professor meu de francês lá do passado e a gente se reapropriou, mudou um pouco aqui a envelopagem, a embalagem, para se encaixar no método afrancesados, para você aprender esta técnica de forma simples, focada no francês da vida real. C'est parti? Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que são nativo francês poder te dar sobre a língua maravilhosa francesa e a cultura francesa e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho embaixo do vídeo e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obviamente, quando a gente decidiu gravar essa aula, começou a reforma da nossa rua. Tá um quebra-quebra sem fim aqui do lado de fora, mas claro que a gente não ia deixar de gravar esse vídeo tão importante aqui. Não vai nos impedir. Isso não vai impedir a gente de fazer. Não. Só para te avisar que talvez tenha algum barulhinho de fundo, apesar do nosso microfone profissional, mas Salva nossa faz vida. parte, né? Vamos lá, c'est parti, negação em francês. Como formar a negação em francês? A Vamos gente lá. começa com a estrutura. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Estrutura. A primeira estrutura básica é ne pas. Ne pas. Pas. E por que vai ser um sanduíche? Você vai entender agora. Presta atenção, eu falei estrutura, você vai ver porque isso é tão importante mais pra frente. Vamos com um exemplo então. Da vida real. Tu parles français? Você fala francês? Non, je ne parle pas français. Não, eu não falo francês. Opa, a gente já tá vendo aqui o sanduíche. O que é o nosso sanduíche da negação em francês? A gente vai ter a estrutura da negação. No caso, a gente tá vendo aqui a estrutura ne pas, que é a mais básica, que é simplesmente não. E no meio dessa estrutura vai ter o nosso verbo principal, lindo e maravilhoso. Ou seja, non, je ne parle pas français. Ne pas. São as fatias de pão e o parle e o queijo. O parle Ou é presunto. o queijo, ou presunto vegano, ou a salada, ou os três, como você quiser. Então, non, je ne parle pas français. Esta é a primeira negação básica, mas Emile não vai terminar aqui. Não, porque o francês de verdade, por exemplo, eu vou falar non, je parle pas français. Non, je parle pas français. Tá Oralmente. errado. Emile tá falando tudo errado, é? Tá errado. Vamos Não. falar na escrita, pode ser errado, mas na fala não é errado. O francês falado, o francês oral, o francês da vida real. E vai ter só uma fatia de pão que vai ser o pas. Je parle pas français. Ou seja, no francês oral da vida real, os franceses comem uma tartina, certo? Que é uma fatia de pão com recheio em cima. Não tem o outro pão fechando. Só que na hora de escrever, lembra do sanduíche. A forma correta de escrever é com ne pas. O ne sempre está ali. Não esquece essa fatia. Na hora de falar vai ficar muito mais natural, muito mais afrancesado você tirar o ne. Non, je parle pas français. Isso, o ne, os franceses gostam de tirar. Je parle pas français. Aí o que é que vai acontecer? Se você responder isso para um francês, vai dizer: tem certeza que você não fala francês? Porque você está falando super natural. E aqui mais uma coisa, como você está aprendendo francês, é só um parênteses aqui, é que você pode acrescentar uma palavrinha aqui, que é o Encore. Non, je ne parle pas encore français. não, eu não falo ainda francês. Quer dizer, em português mais fluido seria eu ainda não falo francês. Por que ainda? Porque você está aprendendo, em breve Já, você vai já. estar falando. Non, je parle pas encore français. Je parle pas encore français. E a Ok. gente faz a Ligação. Non, je parle pas encore français.
Como se fosse Z aqui. Je parle pas encore français. E claro, em breve você não vai precisar falar isso na negação. Você vai dizer... Com oui, oui, je parle français. Sim, eu falo francês. Oui, je parle français. Vamos ver mais um exemplo aqui agora com outro verbo para essa negação básica, para o sanduíche com essa estrutura básica que é o ne pas. On va manger? On va manger? Vamos comer? Non, je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas faim. Não, eu não estou com fome. Aqui no caso, a gente tem a estrutura ne pas. Opa, cadê o E do ne? Tá aqui. Você não tá vendo aqui? Tá escondido ali, porque aqui nós temos o verbo avoir, tá? Que tá conjugado, que é o verbo ter, em francês. É ter fome, que a gente fala, e não estar com fome. E ele começa com A. E aí ficaria bem esquisito falar... Non, je ne ai pas je n'ai pas faim. Non, je ne ai pas faim não é tão fluido. Non, je n'ai pas faim. Então, ao invés de colocar o ne, você vai colocar o N apóstrofo. E isso em todas as situações. Na escrita e na fala, o francês é assim, tá? Sempre é assim. Coloca um apóstrofo quando o verbo começar com uma vogal. E aqui a gente tem a estrutura também avoir faim, certo? Avoir faim, que significa ter fome. E foi essa estrutura aqui que foi junta, colada com a estrutura ne pas. Eu não tenho fome. E o francês, mais uma vez, vai cortar o ne, vai cortar o N apóstrofo e vira non, j'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. On va manger? Non, j'ai pas faim. Não, eu tô sem fome. Não, eu não tenho fome. No caso, se você for realmente traduzir essa estrutura ao pé da letra. Ou seja, mais uma vez, você vai tirar o E para ficar mais fluido. Non, j'ai pas faim. Vamos agora para uma próxima estrutura do francês. Presta atenção agora o que eu falei. Estrutura. Você vai entender por quê. Eu aprendi já que é o sanduíche, a estrutura da negação com o verbo no meio. Neste caso, a estrutura da negação vai ser ne plus, que significa em português não mais. Quando é que você vai usar essa estrutura ne plus? Simplesmente quando antes já foi o caso de algo você conseguir fazer, de algo ser positivo, mas agora isso já não ocorre mais, não acontece mais. É nesses casos que você vai usar ne plus. Por exemplo, je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Eu tinha fome, agora não tenho mais fome. Je n'ai plus faim. Comi demais. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Aí você vai prestar atenção. A gente tem aqui o ne plus. Onde é que ele tá aqui? Tá aqui, Roberta. Você tá ne e o plus tá aqui, Roberta. Plus. Lembrando que o ne aqui perdeu o E, porque depois dele veio esta maravilha com vogal e vogal com vogal da briga. Então, je n'ai plus faim. Aí você vai perguntar, tá, mas na negação não leva pas? Então por que eu não falo je n'ai pas plus faim? Presta atenção no que eu falei. Eu não falei que é estrutura. Pensa que existem várias estruturas de negação em francês. Essa estrutura ne plus, ela é um bloco. Tem pas nessa estrutura? Não. Não tem pas. Então eu não vou usar o pas. O ne pas, a gente já aprendeu a estrutura basicona. Quando a gente tiver em outras estruturas, você vai fazer o sanduíche somente com essas estruturas. Isso porque muitas vezes vocês aprendem por aí com o método tradicional que a negação em francês sempre se faz com ne pas. Não é verdade. A negação em francês se faz com estruturas de negação. O ne pas é a mais básica. E aqui a gente está vendo a ne plus. E a gente não vai acabar por aqui, porque você vai aprender outras também. Sim. Estruturas de negação. E vamos rever mais uma vez, que não é a técnica do sanduíche, mas do francês da vida real, da tartine. J'ai plus faim. O francês vai falar mais uma vez, tirando o ne, j'ai plus faim. Ou seja, os franceses comem só uma fatia de pão quando eles estão falando oralmente, né? Técnica do sanduíche e da tartine. Vamos lá, então, para a próxima estrutura de negação, que significa não, nunca. Essa é bem forte. E é em francês? Ne
jamais. Ne, jamais. Par exemple, il n'a jamais faim. Il n'a jamais faim. Ele nunca tem fome. Il n'a jamais faim. Às vezes tem uma criança, ou filho de um amigo, ou até seu filho, que é aquela criança difícil de comer, que não tem fome nunca, sempre está negando a comida. Você pode dizer isso. Il n'a jamais faim. Ele nunca está com fome. Ele nunca tem fome. Presta atenção. Qual é a estrutura aqui? Ne, jamais. Esses são os pães que você vai, as fatias de pão que você vai colocar no seu sanduíche da negação. Não tem pá aqui, certo? Não tem pá na estrutura, não tem pá na frase na vida real. Il n'a jamais faim. Pronto. E a tartine, mais uma vez, você pode tirar. Il n'a jamais faim. O francês da vida real gosta de tartine. Outro exemplo, il ne court jamais. Il ne court jamais. Isso para mostrar um outro exemplo, il ne court jamais. Isso aqui é do verbo courir, tá? Que significa correr. Ele não corre nunca. Quer dizer que é uma pessoa que se diz esportiva, mas ele nunca corre, nunca faz corrida. Provavelmente ele faz outro tipo de esporte, musculação, enfim. Il ne court jamais. Il ne court jamais. Vamos agora para mais uma estrutura da negação. O que é bom desse vídeo é que esse vídeo serve para todos os níveis de francês, que eu tenho certeza que se você já aprendeu francês, já começou a aprender, com certeza vai ter alguma dessas estruturas de negação que você ainda não conhece, mas todas elas são muito importantes. E para quem está começando agora, já está começando com o pé direito, aprendendo de forma simples, direto ao ponto, com francês da vida real. C'est parti. Nossa próxima estrutura é não. Não, nada. Nada em francês, rien. Ne, rien. Ok? Vamos lá. Emily está falando uma coisa, eu não estou entendendo nada. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Eu não estou entendendo nada. Ou, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria eu não entendo nada neste momento, né? Eu não compreendo nada. Então, aqui, a mesma coisa. Ne, rien. Essa é a estrutura. Não tem pá na estrutura. Ne, rien. E no meio, o verbo. Fromage, o queijo vegano, vai ser comprend. O verbo. Continuando com o nosso exemplo de manger. Manger, comer, lembrando, manger. Il ne mange rien. Il ne mange rien. Ele não come nada. Olha aí, a gente viu, né? Il n'a jamais faim. Ele nunca tem fome. Aí, você ainda pode completar e dizer il ne mange rien. Ele não come nada. Claro, ele não tem nunca fome, então ele não come nada nunca. Agora vou exagerar, vou dar uma intensidade. Ele não come nada de jeito nenhum. Il ne mange rien du tout. Você pode acrescentar du tout no final para falar de jeito nenhum. Il ne mange rien du tout. Ele não come nada de nada. Sabe como come um pinto? Come só aqueles, 3 farelinhos de farofa, 3 grãos de feijão e acabou, não come mais nada. Esse du tout traz essa intensidade. Ok? Mais uma vez, não vou falar do francês da vida real. Você pode cortar o ne, vale para todos os exemplos. Você disse que não ia falar, mas falou. Falei. Mas no próximo não vou falar, tá? Vai ser um exercício para você, ok? Vamos ver se você vai saber dizer no francês falado oralmente na vida real. Vamos lá. Nossa próxima estrutura, ne, personne. Ne, personne. Não, ninguém. Ninguém. Não, ninguém. Por exemplo, eu estou indo para um evento do trabalho. Aí cheguei lá no endereço. Não estou vendo ninguém. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Estou aqui, je suis ici, je ne vois personne. Je suis ici, je ne vois personne. Je suis ici, je ne vois personne. Eu estou aqui, mas a gente poderia colocar mais je ne vois personne, mas eu não vejo ninguém. Isso quer dizer, eu acho que eu estou no endereço errado, né? Então presta atenção. Estrutura novamente. Ne, personne, com o verbo no meio. No caso aqui, voir, que vem do verbo voir. Então, je vois, je ne vois
Persona. Aí aqui tem gente que fica confuso com isso e às vezes fala je ne vois aucune personne. Não vejo pessoa nenhuma, porque em português a gente diz isso. Só que persona significa ninguém. Quando você está na estrutura ne personne, persona significa ninguém. Quando a palavra persona está fora da estrutura ne personne, ela significa pessoa. Então, eu sei, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas você só precisa analisar o contexto, tá? A gente deu o contexto aqui. Cheguei lá no lugar, no evento. Tô surpresa no evento. Surpresa, je ne vois personne. Você já tem um ne, que tá me indicando que o persona significa ninguém. Não, ninguém. Mas, se for no francês da vida real, como é que eu vou saber? Personne. Je vois personne. É sempre assim. Se a gente for falar persona como sendo uma pessoa e não ninguém, a gente escreveria je vois une personne, certo? Je vois une personne. Je vois quelqu'un. Je vois une personne. Eu vejo uma pessoa. Então eu acho que eu e essa pessoa estamos no lugar errado, porque não é possível um evento só com duas pessoas, certo? Então quando o personne ele vem sozinho, sem ter une, sem ter les personnes, sem ter realmente um artigo, alguma coisa ali na frente, quer dizer que ele significa ninguém. Negação. Ne personne, não ninguém. Top. Sempre que acontecer isso, ligue pra alguém, né? Pra você não ficar aí sozinho melhor ficar esperando acompanhado. o povo chegar. Melhor ficar acompanhado. Vamos agora para nossa última estrutura da negação, que é Ne, aucun ou ne, aucune. não, nenhum ou não, nenhuma. Vamos ver agora com exemplos de frases. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Eu não tenho nenhum problema. Com certeza essa pessoa está mentindo, porque a vida é feita de problemas e suas soluções, certo? Então a gente tem aqui a estrutura que é ne, aucun. Uma outra forma bem comum da gente ver essa estrutura é quando alguém está te perguntando, posso me sentar aqui? Com licença, eu estou te incomodando. Você pode dizer, il n'y a aucun problème. Não tem nenhum problema. Quando uma pessoa está te fazendo uma pergunta, né, querendo saber sua opinião, se está te incomodando, você pode falar isso. Il tá? n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, certo? Aqui o verbo, o que está fazendo no lugar de verbo é o ia, tá? Que significa haver em francês. Mas você também não precisa ficar pensando loucamente no sanduíche o tempo inteiro. Se você entendeu que essa frase significa não tem problema nenhum, pensa nessa frase, Pega o bloco. treina essa frase, pega o bloco, sem que ficar toda vez destrinchando nos mínimos detalhes. Il n'y a aucun problème. Mais um exemplo? Mais um exemplo seria, seu caso, pode falar então. Je ne mange aucune viande. Je ne mange aucune viande, que é o caso de Roberta, porque ela é vegana, vegetariana, como seria? Vegana. Porque em francês a gente fala Vegana. végétalien, quando você tem uma alimentação em que você não come produtos animais. Végétalien ou vegana. O vegana. Vegano é mais largo, né? Quando você, por exemplo, não compra coisas de couro, não compra produtos que tenham produtos animais, não é só a alimentação. Aqui no caso, je ne mange aucune viande, significa eu não como nenhuma carne. Ne, aucune, não, nenhuma. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes eu falo, eu sou vegetariana e a pessoa pergunta, você come peixe? Non, je ne mange aucune viande. Non, je ne mange aucune viande. Por que não é aucun e porque aucune tem a ver com carne em francês, viande, que é feminino. Aucune viande. Non, je ne mange aucune viande. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu gem, seu like embaixo do vídeo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família que quer aprender o francês da vida real e saber mais sobre a negação em francês. Também te convidamos a participar do mini curso gratuito de francês para você começar a aprender francês com o pé direito. Vai ter videoaulas, vai ter guia para você para te acompanhar nessa jornada do francês da vida real. Para participar, basta clicar no izinho
clicar, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber esse material lindo na sua caixa de e-mail, feito por amor, com amor por nós dois. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. A gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt. À très bientôt. Salut.